Bom, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, respeitando a quarentena como sempre, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Seguindo sobre sociedade colonial, vamos hoje falar sobre a questão dos negros e brancos dentro da sociedade brasileira, tá? Da sociedade colonial brasileira, desculpa. Bom, primeira coisa é falar sobre a questão da sociedade colonial brasileira, entender esse processo de formação da sociedade, é entender, obviamente, do nosso país, é entender que as estratificações sociais elas começam ali, né? Então, se a gente pegar, se eu não me engano, eu comentei isso no vídeo com vocês da última aula, que na América como um todo você tem a questão da cor da pele como elemento, um dos elementos que caracterizam os grupos sociais, né? Então você tem um privilégio da classe dos grupos brancos em detrimento dos negros, indígenas, mestiços, né? Isso fica evidente quando nós vamos ver a questão das funções exercidas, a administração pública na mão de quem. Né? Infelizmente, essa configuração que ela é desenhada lá na sociedade colonial, ela não chega até hoje. Mas nós vamos entender um pouco, então, como que foi esse processo. Né? Essa compreensão ela é importantíssima para que nós possamos compreender a sociedade brasileira contemporânea. Tá? Lembrar que os negros, né, chegam ao Brasil ali na segunda metade do século XVI na condição de escravos, né, vêm de várias partes do continente africano, que isso fique bem claro, eles não vêm de uma parte única, e durante todo o processo colonial essas regiões de onde vêm essas levas de pessoas, elas são modificadas conforme a dominação que Portugal estabelece no continente africano. Né. Esse comércio ele fica na mão de Portugal, depois ele passa para a mão dos ingleses, e só uma precaução, né? O livro de vocês coloca que a escravidão era comum entre as tribos africanas e que isso facilitou a comercialização. Eu tenho uma preocupação quando eu vejo esse tipo de passagem que não problematiza essa questão da escravidão no próprio continente africano. Todos nós sabemos que a escravidão não foi inventada pelos portugueses, né? Obviamente não, pelos europeus. No mundo antigo nós tínhamos escravidão. Então, durante toda a antiguidade oriental e a antiguidade clássica, Roma é um bom exemplo disso, né, que a base era escrava, você tem a escravidão. O que muda? Né? Qual é a diferença dessa escravidão do mundo antigo para a escravidão da idade moderna? Qual o elemento que vai fazer essa modificação? E aí um documento chave para que nós possamos entender isso é a Romanos Pontifex de 1455, onde ela estabelece uma escravidão, porque, só recapitulando, a escravidão no mundo antigo até aqui a Idade Moderna, e isso acontecia obviamente nas tribos africanas, você tem uma escravidão onde a pessoa se torna escrava ou por ser prisioneiro de guerra ou por dívida, certo? Então esse é o elemento que vai ali justificar a escravidão do mundo antigo. Né? E lembrar que o conceito de escravo é que a pessoa escravizada ela se torna propriedade deste senhor que o adquire. Tá? Então, é uma condição jurídica de propriedade, o que é totalmente desumano. Quando chega na Idade Moderna, né, você tem, porque na Idade Média, na Europa, naquela concepção de sociedade cristã, proíbe-se a escravidão, porque considera-se todos irmãos, descendentes de Adão e Eva, aquela questão bíblica toda lá inserida. Quando Portugal chega na África subsaariana, chamada África Negra, eles percebem atividades escravas dentro dessas comunidades e obviamente eles vão ter interesse comercial nisso. Eu preciso justificar essa escravidão, né? Porque eu preciso justificar no sentido religioso, porque, por exemplo, se somos todos irmãos, por que, né? Então eu não posso escravizar essas pessoas. E aí entra o papel da igreja, que é fundamental nesse processo, na Romanos Pontifex, onde eles vão colocar uma teoria bíblica da maldição de Cã, estabelecendo que os negros, por terem sido amaldiçoados naquele processo lá de Noé e tudo mais, podem ser escravizados. Então, daí a gente percebe o absurdo, né, das instituições na época de legitimarem o processo de escravidão, certo? Então, vamos lá. Essa pessoa agora que está se tornando escrava não é mais somente porque ela é uma prisioneira de guerra ou porque ela tem dívidas. Ela se torna escrava por ela ser inferior aos demais, por ela não ser do grupo, por ela não pertencer
né, ela não ser de origem divina. Então eu tenho um rebaixamento ainda maior e um processo de desumanização ainda maior. E uma outra questão que ela tem que ser colocada para a gente entender esse processo, tanto que ele foi prejudicial para os grupos africanos, é que, mas havia escravidão na África. Sim, na África, com pessoas que ficavam na África. O que Portugal vai fazer é retirar grandes levas de pessoas, e pessoas em idades produtivas, pessoas que que estavam ali no auge do processo produtivo, de dentro do continente africano, arrastando um comércio transatlântico, né, totalmente desumano, e levando essas levas de pessoas para outras partes do mundo, retirando então do próprio continente africano, né, essas pessoas e as condições de trabalho ali que elas poderiam proporcionar. Então, entenderam essa questão? É muito complicada, é muito simplista. Eu resumi essa questão e falar assim, mas na África tinha escravos. Logo, né, é aceitável então a escravidão aqui no Brasil. Não, não é aceitável em hipótese nenhuma, nem a escravidão lá era aceitável. Imagina essa escravidão numa proporção muito maior, onde eu retiro a humanidade, a irmandade desses grupos, né? Então coloco eles numa categoria subhumana, né? E ainda retiro eles, né, do seu local de origem, do seu continente, do seu território, e passo eles a outra localidade. Então é um processo muito complexo, muito complicado. Eu digo isso porque já falei para vocês em alguns momentos, quando a gente vai ler alguns livros, né, como o do Narlock, aquela série horrível que ele escreve sobre história politicamente incorreta, ele não consegue fazer essa análise de forma complexa. Para ele é muito simples, né? Se houve escravidão na África, então justifica-se, já havia escravidão, Portugal não inventou nada, né? Você retira a culpa portuguesa por todo o processo, portuguesa e inglesa. Não é bem assim, tá, gente? A gente tem que olhar isso com muito cuidado. Mas enfim, uma questão interessante de nós pensarmos, isso está relacionado aos estudos africanistas mais atuais, nos indivíduos, né, nos sujeitos históricos que são retirados à força do continente africano e trazidos para o Brasil. Então, quem são esses homens e mulheres que chegam aqui, desembarcam em território, em solo brasileiro? Então, hoje, os estudos africanistas tentam traçar as biografias dessas pessoas, resgatar quem elas foram dentro do continente africano, para entendermos a complexidade das organizações que nós tivemos aqui dentro. Isso por quê? Porque, infelizmente, né, a palavra negro, africano, escravo, assim como nós lá problematizamos quando fomos falar de índios, né, ela coloca como se nós estivéssemos falando de um grupo homogêneo, né, de um mesmo grupo de pessoas que têm uma cultura em comum e língua em comum. E não é bem assim, né, assim como na questão dos indígenas, né, o certo é referirmos às nações indígenas, ou seja, cada qual dentro dos seus aspectos culturais e linguísticos, né, isso, obviamente seus costumes. Na questão dos estudos africanistas no Brasil, de entender a questão do negro no Brasil, eu também tenho que entender que esta palavra ela traz um aspecto de homogeneidade que não se deve ser trabalhada. Eu tenho que entender as pessoas escravizadas aqui no Brasil como pessoas oriundas de diversos grupos africanos. Então, dois grandes grupos a partir de questões linguísticas são colocados no Brasil, né, que é o grupo sudanês, que são os Yorubás, os Onagôs, os Daomeanos, os Fanti-Axanti, Tapas, Mandingas, Fulás, e eu tenho o grupo dos Bantus, né, que são ali da região de Angola, Congo e Moçambique. Então, e dentro desses dois grupos, sudanês e Bantu, eu tenho ainda diversas divisões, porque eu tenho aspectos culturais diferentes dentro dessas sociedades. Então, eu só consigo entender de fato, né, a população negra escrava brasileira, né, as pessoas escravizadas no Brasil, a partir do entendimento, então, desses diversos grupos, porque esses grupos, muitas vezes, no continente africano, eles são grupos rivais, não são grupos amistosos entre si. Havia uma separação, uma preferência por você separar, né, os grupos, então grupos que eram mais bem relacionados, você separa com grupos divergentes para evitar com que essas pessoas, esses indivíduos criem unidades. Então você tem um processo que é totalmente desumano, né, dentro da escravidão. E só para lembrar, tá, gente, porque infelizmente nos tempos que nós vivemos atualmente, tempos difíceis, né, muitas vezes, enfim, né, vocês sabem disso, estamos vivendo esse tempo de
distorções históricas e tudo mais, né? Nós temos um presidente, por exemplo, da Fundação Palmares, que vai dizer que a escravidão foi benéfica, né? Porque, segundo ele, as condições de vida dos povos na África eram ruins. Ora, eram ruins porque a Europa torna aquelas condições ruins, péssimas, horríveis, né? É, enfim, né? Aí você tem aí lideranças políticas que vão falar sobre sociedades quilombolas, né, e usam termos que remetem à época da escravidão, onde essas pessoas, volto a repetir, tinham retiradas as suas humanidades. Então eram tratadas como animais, como mercadorias, tanto é que se usava o termo peças, né, não indivíduos, não pessoas. Calculava-se peso, né, na questão das arrobas, e aí a referência a determinadas lideranças que infelizmente governam esse país, que fazem uso disso, depois vem, não é isso que eu quis dizer, é sim, tá, é proposital, é falta de caráter mesmo, não existe outro termo, é racismo, tá, não tente pegar leve, não tente passar pano em cima disso. Então, assim, a questão do tráfico ela era totalmente desumana, dessa escravidão. Então, se você já tem uma escravidão no mundo antigo que é desumana, porque ela retira a liberdade do indivíduo e transforma em propriedade, quando você ainda retira, além da liberdade, a humanidade desse grupo, ela se torna ainda mais desumana. E quando você retira a força essas pessoas de suas localidades, trazendo ela para outras regiões, e grandes levas, né, estima-se mais ou menos 11 milhões de africanos no tráfico transatlântico, então o processo de desumanização ele é ainda maior. E dizer que a Europa não tem culpa nesse processo é não compreender a história, é tentar negar fato, né? E a gente já trabalhamos sobre isso, né? Fato você não nega, né? Não existe como você negar fato dentro da história. A história é ciência, né? As análises sobre os fatos elas se modificam, mas os fatos, volto a repetir, são fatos. E o tratamento dessas pessoas aqui, elas obviamente eram o pior possível, né? As pessoas eram colocadas em condições de trabalhos árduos, né? De jornadas incessantes. O tempo de vida das pessoas escravizadas era um tempo curto, né? As pessoas ali mal chegavam aos 30 anos, né? Então você tinha uma exploração muito grande desses trabalhos, eram submetidas a uma violência desmedida para poder, né, serem forçados a trabalhar. Então você tem notícias de formas de violências distintas contra essas pessoas escravizadas, nessas péssimas condições de trabalho da qual elas estavam inseridas, tá? Os senhores geralmente, né, iam ali prover a essas pessoas o mínimo necessário de sobrevivência, mas, né, o que eles queriam de fato era uma exploração muito grande do seu trabalho. Por quê? Porque a compra de uma pessoa escravizada, né? Você comprar um escravo, o escravo era caro, ele não era barato, e obviamente os senhores que adquiriam essas pessoas escravizadas queriam obviamente ter retorno do seu dinheiro, né, da compra, e eles vão obviamente forçar essas pessoas a um trabalho incessante. Em relação aos castigos, né, a apostila de vocês traz aí alguns elementos, algumas práticas, né, que eram feitas, alguns instrumentos que eram utilizados contra os escravos, né, o tronco, que todo mundo conhece, né, consistia ali num grande pedaço de madeira, onde você tinha, né, a pessoa amarrada para você, né, dar chibatadas nela. O limbambo, que era uma espécie de argola de ferro que prendia o pescoço, enquanto uma haste passava pela sua cabeça. A máscara de folha de Flandres, que cobria todo o rosto com uma pequena abertura para entrar ar, presa à nuca, com um prolongamento fechado, né, sufocava ali a pessoa. E os chamados anjinhos, que eram dois anéis que se comprimiam gradualmente por intermédio de uma pequena chave ou parafuso, né, para que as pessoas pudessem ficar presas. E você tinha também a questão, infelizmente, como eram tratados como propriedades, eles marcavam, né, como se marca gado, os escravos para, no caso de fuga, saber a quem pertencesse. Tá? Bom, em relação à resistência, né, nós sabemos que foram várias as resistências à escravidão. Por favor, não caiam naquela
velha, agora, né, nas explicações que dizem que os africanos estavam mais acostumados ao trabalho do que os indígenas, ou aceitaram a escravidão de uma forma melhor que os indígenas. A resposta é não, tá? Isso é verificado de várias formas. Claro que para nós fica mais forte as resistências, né, por meio muitas vezes da violência, ou das fugas, né? Então eram várias, né? Nós sabemos hoje que nós tivemos várias rebeliões escravas contra os seus senhores, tivemos ali muitos conflitos internos nas fazendas, inicialmente nas fazendas de engenho, né? Mas nas cidades também, várias tensões entre senhores e escravos, elas eram comuns no Brasil colônia. As fugas, né, o Quilombo de Palmares é o maior exemplo disso. Vocês lá, quando estavam no primeiro ano, leram um texto maravilhoso sobre da Silvia, né, sobre a questão de Palmares. Agora, haviam outras formas também de resistência, trabalhos mal feitos, lentidão no processo de produção, né, daquilo que você era destinado a fazer, negociações com os senhores para poder diminuir o grau de violência, ou mesmo que você tenha acesso a melhores condições de vida. Então, essas negociações, essas formas de resistência, elas são várias dentro da formação, do processo do negro no Brasil, né? Dessas pessoas que chegam aqui como escravos, esses indivíduos que chegam aqui na condição de escravos. Eu gosto muito de um texto, eu vou procurar aqui para vocês e disponibilizar para vocês também no grupo, que é entre Pai João e Zumbi, né? Que é um texto que vai justamente falar, ele vai discutir, aliás, nós podemos fazer um trabalho sobre isso, acho que vai ficar bacana, ele vai discutir as várias formas, né, de resistência que ficam entre o ser passivo de aceitação, entre aspas, da escravidão a partir de negociações, até a questão da fuga da violência, né? Ele vai mostrar que você tem são dois pontos e que entre esses dois polos você tem ali uma diversidade de formas de resistir ao processo da escravidão, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar como processos de resistência, né? Ou não conseguíamos, e agora a historiografia nos traz aí um novo olhar sobre essas questões. Bom, sobre a religiosidade, né? Aqui eles eram obrigados a transformar-se em católicos, mas aí houve um processo, né, que é interessante na questão da mistura, né, das assimilações, das religiosidades, porque isso é engraçado, porque nós muito falamos da questão do branco, né, ter imposto a sua cultura aos negros e aos indígenas, e não vemos o quão os brancos foram influenciados pelas culturas afro e pelas culturas indígenas, né? Então, a nossa religiosidade, por exemplo, ela é marcada por elementos africanos, africanistas e elementos indígenas, né? Então, assim, o próprio catolicismo, ele sofre aqui no Brasil alterações nesse processo. Então é impressionante, e como os africanos, né, na proibição de terem as suas religiosidades, vão transformar os santos católicos em seus deuses, numa permissão que a Igreja Católica dá de culto a esses santos. Então, essas negociações, esses processos, eles são bastante interessantes para nós entendermos essa questão do sincretismo religioso, da forma como se dá esse processo. Só para a gente lembrar, né, estamos falando de uma sociedade brasileira, então, onde esse negro está presente na condição escrava, de inferioridade pela Romanos Pontifex, mas eu tenho que lembrar que eu não posso ver essas pessoas apenas como vítimas da escravidão, mas como sujeitos, indivíduos, né, pessoas que passaram por um processo de extrema violência, seja física, ou cultural, ou psicológica, ou todas ao mesmo tempo, mas são pessoas que, obviamente, têm as suas próprias trajetórias, resistem, enfrentam, né, contribuem, né, para a formação da sociedade brasileira. Então, eu não posso vê-lo num sentido apenas de vítima, naquela coisa de passiva, né? Eu tenho que ver essas pessoas como indivíduos ativos do processo histórico. Vítimas, obviamente, que foram, isso é indiscutível, né? O processo de violência cometida sobre essas pessoas, mas desculpa, não é o mas no sentido de justificar a violência, nada disso, é só dizendo que
além de vítima, não é mais, né? Além de vítimas, são sujeitos da sua própria história e impõem ali, obviamente, impõe em vários momentos a sua cultura, resiste, né, cria fórmulas de resistência diversas para burlar qualquer imposição vinda dos brancos. Tá? Agora é evidente que as culturas africanas, né, a cultura afro-brasileira, ela é a melhor forma de entendermos a questão do racismo contemporâneo, quando nós percebemos ainda que há uma desvalorização dos aspectos culturais ligados aos africanos, aos afro-brasileiros, em detrimento da cultura europeia. Então, se você pegar, por exemplo, e o Brasil tem um grande problema que o racismo não está nas leis, né? Ele está na prática, no dia a dia. Então, você pega, por exemplo, a religiosidade. Até hoje, você tem essa questão de pegar as religiosidades de matriz africanas no Brasil como demoníacas. Isso é péssimo, né? Ainda hoje, né? Aliás, existe um preconceito porque se não for judaico-cristã não é considerado religião, enfim, né? Mas a gente percebe um preconceito maior que isso passa por uma questão de racismo também. A própria questão das culturas afro, né? Por exemplo, a capoeira, que durante muito tempo no Brasil foi proibida pelo Código Criminal. Então nós temos elementos que a sociedade brasileira ela acaba inferiorizando as culturas, né? Os aspectos culturais herdados, né, dos africanos que aqui foram trazidos, né, à força no período colonial. Tá? Lembrar que a maior parte, quando a gente fala de escravidão no Brasil colonial, estou falando de africanos, né? Não estou falando de pessoas nascidas no Brasil e transformadas em escravos. Como o tráfico era altamente lucrativo, Portugal incentivava, obviamente, a vinda de escravos africanos para cá e não, obviamente, você ter escravos aqui do próprio Brasil, certo? Então, só para a gente pensar que quando eu penso em escravidão, Brasil colônia, eu penso africanos, né? Então, eu tenho que, para entender essa história, eu tenho que entender de onde eles vieram, quem eles eram. E para isso, nós temos aí uma diversidade na literatura, na música, que refletimos bastante sobre a condição do negro no Brasil e entender, né, esse racismo estrutural que infelizmente ainda é um entrave na sociedade brasileira. Tá? Em relação ao branco, não há muito o que dizer, né? Ele domina a administração colonial, impõe as suas regras, os seus costumes, não percebe em vários momentos que ele assimila as culturas indígenas e africanas. Né? Há uma diferenciação, nem todo branco é rico, mas a questão de ser branco traz certos privilégios. Ser branco pobre no Brasil colônia, obviamente, era muito melhor do que ser negro, ou ser mestiço, ou ser indígena. Então, infelizmente, é um fator de privilégios, né? Já que a administração da colônia brasileira vai ficar na mão dos portugueses brancos, e que, obviamente, vão impor ali uma sociedade à sua imagem e semelhança. Tá? Bom, não era para ter sido um vídeo longo, mas aí já passou de 20 minutos, espero que vocês tenham compreendido. Né? Saudades das nossas discussões em sala de aula, que eu acho que esse tema renderia muita discussão, muito debate. Gosto muito da visão, da opinião de vocês em relação a essas questões. Vou achar o texto aqui, vou passar para vocês. Vou tentar manter aqui as aulas, né, as gravações das aulas para vocês. Então, em breve nos encontramos novamente. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção.